Bom, meus queridos, vamos lá para a nossa quarta aula de informática de vocês. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a questão de segurança do nosso computador, tá? Nós temos dois temas principais para a aula de hoje. Quais serão esses temas? Nós falaremos hoje sobre a segurança da informação, propriamente como dito, tá? Entender um pouquinho sobre segurança de informação é muito importante para usar os computadores nos dias atuais. E vamos falar um pouquinho também sobre vírus e antivírus. São duas coisinhas aí que a gente tem que ficar sempre muito atento, tá? Principalmente na questão de vírus. Afinal de contas, a gente está usando a tecnologia o tempo inteiro e pode acontecer de vírus aparecer nos nossos dispositivos. Sim, existem vírus para computadores e sim, existem vírus para celular também. Tem que ficar bem atento, tá? Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. Começando pela segurança da informação, tá? Vamos ver aqui o texto, como é que está descrito. Deixei aqui separadinho para vocês o conceito. A segurança da informação é um conjunto de estudos que estão relacionados à proteção das informações. Então, não é uma única coisa, é um monte de coisa junto, tá? Essa proteção diz respeito à defesa contra a sua alteração e a favor da sua confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, quando a gente faz esse estudo sobre segurança da informação, é prezar, né, a defesa contra a alteração, para não ter manipulações de forma inapropriada, sem autorização. A favor de confidencialidade, não é acesso liberado e restrito para todo mundo. Integridade, manter a informação íntegra, que não seja mentirosa, tá? Disponibilidade, para que se tenha acesso aos recursos, e autenticidade, que é a questão de segurança, né? Para que não seja removido da informação de forma inapropriada, tá? Ela pode e deve ser utilizada por todos, não somente por sistemas computacionais, máquinas eletrônicas ou sistemas de armazenamento. Então, segurança da informação não é um programa de computador, é um conceito. São técnicas que nós usamos para manter os nossos dados totalmente seguros, para manter as nossas informações sempre bem armazenadas, sempre bem organizadas e sempre bem estruturadas, tá? Informações podem ser utilizadas das mais variadas formas. No Brasil, existem milhares de casos relacionados com roubos de informações. No exemplo de clonagem de cartões. Então, vocês já devem ter ouvido falar alguma situação onde cartões de crédito, cartões do banco, cartões do, sei lá, de seguro, já foram clonados e usados de forma inapropriada, né? Aí perde aí a confidencialidade da informação do usuário e a integridade, né, do conteúdo que a gente tem ali dentro daquele cartão, por exemplo. As informações ficam erradas, entre aspas, tá? Algumas dicas importantes para falar sobre segurança da informação. Sempre devemos ficar atentos com mensagens estranhas, pedindo para respondermos com um código que envolvam compras ou quitações de dívidas, prêmios gigantescos em dólares por ser o visitante número 5.000 de um website, e por aí vai, né? Vocês já devem ter visto alguma coisa desse gênero. Boa parte dos golpistas utilizam a internet para coletar dados e futuramente usá-los para benefício próprio. Por isso, nós devemos estar sempre prontos e de olhos bem abertos. Então, é uma informação extremamente importante essa. Provavelmente você já deve ter recebido alguma mensagem no celular de vocês, por exemplo, para você digitar um código para ganhar alguma coisa da promoção X, que foi feito o sorteio no programa Y, e você mandar um código por um número tal, e aí você recebe esse prêmio, que está ali separado para você. Toma bastante cuidado. Esse tipo de coisa, geralmente, na maioria das vezes, em 90% dos casos, é golpe. Tá? Não vou dizer que 100%, né? Mas 90%, até 95%, né? 90% sendo otimista, que ainda tem 10% de chance de ser verdade. Mas a maioria dos casos é golpe. São pessoas tentando roubar suas informações. Principalmente para quem tem um celular aí que tem
conta, né, aquele celular de controle ou então pós-pago, recebe muito esse tipo de mensagem, porque são pessoas com, de má índole, né, que tentando roubar aí o nosso acesso à telefonia móvel. Infelizmente existe isso sim, e muito por sinal. Aqui no Brasil é um dos países que mais tem esse tipo de caso, que é pessoas tentando roubar informações de outras através de códigos de solicitações e coisa e tal. Tá? Você recebe um e-mail ou então uma mensagem que você foi o visitante número 5.000 do website. É muito improvável que você receba algum prêmio porque você é o visitante número X de um website. Então, toma bastante cuidado, tá? Não se atentem a isso. Se você receber esse tipo de mensagem, sempre duvide, tá? Sempre duvide. Nunca aceite como sendo verdadeira, como verdade absoluta, para você evitar, né, de cair aí em possíveis golpes dessas pessoas que querem nos surrupiar a informação, tá? E é importante a gente proteger as nossas informações, os nossos arquivos em si, tá? Então, ó, é importante proteger nossos arquivos pessoais, sejam documentos, fotos, vídeos, trabalhos escolares e etc. Para isso, existem alguns cuidados que podemos tomar para preservar essas informações, tanto em nosso computador como na nuvem. Então, hoje em dia, a gente tem aí diversos sistemas em nuvem que ajudam a proteger um pouco melhor, né, essas nossas informações, esse nosso conteúdo, os nossos arquivos do computador. Então, se você tem um acesso, por exemplo, pelo computador, você pode entrar lá no navegador da internet ou instalar um programa no seu computador que faz o backup, a organização, né, a segurança, a proteção dos seus arquivos. Eu, por exemplo, uso o Google Drive, né, é um dos maiores sistemas em nuvens hoje do mercado, um dos mais populares. Mas tem vários outros também. E eles já previnem que você percam essas informações, né, que estão lá dentro. Porque você, afinal de contas, para poder acessar o Google Drive, você tem que ter a conta de usuário, que é o e-mail do Google, o gmail.com, né? E precisa ter inserido a senha no dispositivo. Se não tiver o e-mail e a senha para acessar, né, o Google Drive, não vai acessar. Simples assim, tá? Então, tem várias aplicações que dá para te ajudar a fazer esse tipo de coisa, né? Mas existem programas para computador também que a gente pode usar para poder proteger, tá? Nas empresas, a preocupação é ainda maior em preservar suas informações, né, nos seus computadores e principalmente na internet. Portanto, vamos ver algumas técnicas e providências que podem ser tomadas para evitar o vazamento de informações confidenciais das empresas. Coisa muito importante no mercado de trabalho, tá? Primeiro de tudo, senha segura. Primeiro de tudo, senha segura, tá? Alguns arquivos são tão importantes que jamais podem cair em mãos erradas. Para isso, devemos colocar senha nos mesmos. As senhas são excelentes formas de manter um arquivo protegido contra o acesso e a alteração. Porém, vale ressaltar que não é qualquer senha que fará uma proteção eficaz, né? Senhas com sequências numéricas, tais como 1234, 4321, são muito fáceis de serem descobertas. Não é nem descoberta, né? É só chutar nessa senha que provavelmente vai ter alguma informação relacionada a ela. Datas de aniversário não é uma boa ideia também, tá? Número de telefone, o nome de pessoas conhecidas. Você não pode usar senhas que sejam de fácil assimilação. Por exemplo, se uma pessoa conversar com você, souber a sua data de aniversário, o seu ano de nascimento, souber o nome do seu pai, souber o nome da sua mãe, souber o nome do seu cachorro, souber o nome dos seus irmãos. Todas essas são possíveis senhas que podem ser aplicadas a contas de usuário. A maioria dos seres humanos fazem isso, associam informações que são fáceis de lembrar, porém são tão fáceis que até pessoas sem autorização conseguem lembrar com facilidade. Qualquer pessoa consegue saber. Então, quando você vai fazer uma senha, o ideal é que você dê mais segurança para ela, que você coloque mais do que simplesmente um número de telefone, a sua data de nascimento, ou o nome da sua mãe, ou o nome do seu pai, o nome do seu cachorro, o nome do gato, o nome do papagaio, qualquer que seja coisa fácil de ser assimilada para você,
como usuário da conta, se você colocar uma informação que é de fácil assimilação, com certeza pode surgir um ataque, tá? Não vou dizer que vai surgir, mas provavelmente surgirá um ataque de algum usuário não autorizado, tá? O que é um usuário não autorizado? Você, né? Você é o usuário autorizado e aqueles para quem você entrega a sua senha são usuários autorizados. Então, toma bastante cuidado, tá? Então, é extremamente importante, tá? E, por favor, pelo amor de Deus, eu já digo dessa forma, não usem senhas tão simples como 1, 2, 3, 4 nas informações de vocês, nas contas de vocês. Não usem senhas simples como essas. Os servidores, hoje em dia, eles previnem, no mínimo, né, ter 4 números sequenciais. Você precisa colocar pelo menos 8 nos servidores atuais. Algumas aplicações de segurança, né, por questão de segurança, perdão, eles até obrigam você a usar caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, caracteres especiais, tipo o arroba, né, que a gente falou na aula passada sobre o teclado. Então, sempre que for escolher uma senha, evite o uso de palavras existentes em dicionários, nomes de pessoas, dados pessoais, sequências numéricas e sempre procure estar inserindo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais combinados. Isso garante mais segurança, tá? Então, se você vai fazer uma senha, vou colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Vou colocar uma senha aqui, Hugo, vou colocar aqui, Hugo 1, 2, 3, 4. É uma senha segura? Será? Provavelmente não. Essa é uma senha muito fácil de achar. Mas se eu colocar, por exemplo, 3003, ainda assim a senha é extremamente fácil de achar, porque é o meu nome e o dia do meu nascimento do lado do mês do meu nascimento. Então a senha é extremamente fácil. Qual é o ideal de você fazer uma combinação de uma senha simples, tá? Vou colocar algumas possibilidades. Uma possibilidade para a minha senha, por exemplo, Hugo 123 arroba Christian, meu sobrenome, por exemplo. Tá vendo? Não é Hugo Christian 123 arroba. Não é só Hugo Christian, não é só 123, não é só Hugo 123 arroba. Então é uma combinação maior. Não é o tanto de letras, não é o tanto de caracteres que você usa. É a dificuldade para chegar até a combinação em ordem dos caracteres para descobrir a senha. Então use coisas que são difíceis de serem descobridas, tá? Descobertas, perdão. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Essa foi uma das minhas senhas. Para vocês não faz o menor sentido essa senha, mas já foi a minha senha essa daqui. É uma combinação de informações específicas que aconteceram na minha vida e esses números são coisas específicas também que aconteceram na minha vida. Então, na hora de você criar uma senha, coloque coisas que são difíceis de serem descobertas. Assim você aumenta a sua segurança, tá? E quando a gente fala de colocar informações, senhas nos arquivos, principalmente, o Office, né, o Word, o PowerPoint, o Excel, que a gente tem no nosso computador, tem algumas formas de proteção de segurança. Tá? A gente pode proteger dentro do pacote Office usando aqui, ó, essa opção na hora que for salvar o arquivo. Tem aqui o item Opções Gerais. E nesse item Opções Gerais a gente pode colocar uma senha para o nosso arquivo, tá? Que é a senha de proteção do arquivo e a senha de gravação do arquivo. A senha de proteção dentro do pacote Office é para você abrir o arquivo. Se você não colocar uma senha de proteção, por exemplo, o arquivo ainda assim vai ser aberto sem você saber, por exemplo. Mas, se tiver uma senha de gravação, a pessoa não pode salvar as alterações dentro do arquivo que está ali aberto. Tá? O ideal é você colocar as duas, tanto a de proteção, que vai bloquear a abertura do arquivo, quanto a de gravação, que vai bloquear o usuário de salvar as alterações dentro do arquivo.
tá? É o recomendável na hora de você aplicar uma senha dentro de um arquivo que você está criando do pacote Office, beleza? E a gente tem que falar um pouquinho sobre isso aqui também, né? Vírus e antivírus. Vocês já ouviram falar desses dois termos, com certeza, mas talvez não tenham conhecimento de como funcionam, do que realmente são. A começar, vamos entender o que é. Da mesma maneira que existem empresas e pessoas desenvolvendo programas sensacionais, como o próprio Windows 10, para facilitar a vida das pessoas, existem programas que foram criados para danificar o sistema operacional e demais aplicativos, ou até mesmo invadir sua máquina e roubar suas informações, como dados pessoais ou senhas. É o que a gente chama de vírus, é o que a gente chama de malware, tá? Esse é o termo apropriado para usar qualquer tipo de acesso não autorizado a informações que não pertencem a outras pessoas. Então, existem malwares de diversos tipos, tá? Vou falar aqui com vocês, mostrar aqui para vocês alguns dos tipos de malwares mais comuns que existem, tá? Então, os malwares são extremamente perigosos, extremamente perigosos. Alguns são bem simples, não tem tanta relevância assim, mas tem uns que, olha, é bem intenso. Olha só. A definição básica para o termo, tá? Vírus. O nome você já conhece. Ah, meu computador pegou vírus. Ah, o meu celular pegou vírus. Mas o que realmente é um vírus? Um vírus, ele é um software, ele é um programa que está dentro do seu computador também, tá? Assim como o Word, como o PowerPoint, como o Excel, como o aplicativo que vocês jogam aí no celular, por exemplo, o Free Fire, que vocês gostam tanto de jogar, o Call of Duty, que vocês gostam tanto de jogar, qualquer coisa que vocês tenham no seu celular é um software. No seu computador também é um software. O vírus, ele também é um software, ele é um programa que executa dentro do seu computador. Então, se você pegou um vírus, ele não apareceu do nada. De repente, puff, brotou um vírus. Foi você que acabou instalando ele e não percebeu. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora que usa o computador, tá? O vírus é um software que altera o comportamento do seu computador, como, por exemplo, deixa o computador lento, reiniciando sozinho, travando ou até mesmo não abrindo um programa, né, um arquivo ou programa. Para ele ser ativo, é preciso que o programa ou arquivo infectado seja executado em seu microcomputador. Então, se você não executar um programa que tem um arquivo, um programa, um software que seja um vírus no seu computador, você nunca vai ter vírus. Se você não tentar usar um aplicativo de terceiros sem certificado de segurança, por exemplo, na hora que você está usando o seu celular, seu computador não vai ter vírus com certeza, tá? Você vai tentar, vai colocar sempre softwares legalizados, programas legalizados, aplicativos legalizados pelas lojas das aplicações que vocês usam, tá? Esse é o comum, para que você evite de pegar vírus no computador, tá? Então, o vírus é uma coisa bem genérica, ele só faz algumas alterações dentro do nosso computador. Mas existem específicos tipos de vírus, coisas bem específicas. O primeiro que eu vou citar, mostrar aqui para vocês, é o Worm. Worm. Tem até aqui um desenho, né, que eu achei, coloquei aqui para vocês. O Worm. O Worm é um malware que se propaga por meio de redes locais. Então, se o seu computador está conectado em uma rede de computadores, ou o seu celular está conectado em uma rede de computadores ou de celulares, né, uma rede aberta, ou então você está conectado na internet, ou então você baixa um anexo do e-mail, ou ainda clica em algum link na rede social, né? Tem muitos links nas redes sociais que são vírus e vocês nem sabiam. Enviando cópias de si mesmo, né, para outros computadores. Ele também altera o comportamento do computador e pode ser utilizado para tornar seu microcomputador vulnerável a outros ataques, criando danos no tráfego de rede de tanto se reproduzir. Como é que ele funciona, basicamente falando? Você acaba se infectando por um worm, por exemplo, e ele está no seu computador. Através da conexão da internet, ele vai enviar automaticamente para os recursos que você mais usa. Então, se você tem um worm no seu computador, você
abre o Facebook, por exemplo, um termo bem, um formato bem genérico para explicar, tá? Você tem um worm no seu computador, você abre o seu Facebook, na mesma hora, o worm sozinho, sem você fazer nada, ele vai disparar uma mensagem dentro do seu Facebook automaticamente para poder infectar outros computadores. Então, ele é um vírus que ele não é tão perigoso assim, ele não vai danificar grandemente, mas ele vai incomodar muito, muito o uso no dia a dia. Ele vai travar o computador porque ele está executando um monte de coisa ao mesmo tempo, ele vai mudar as informações do arquivo, como o nome, por exemplo, e vai atrapalhar na hora de você procurar a informação desse arquivo, e mais um monte de outras coisinhas que o worm faz, que coisinhas isoladas não fazem diferença. Agora, se mistura um monte de coisinha, vira uma coisona, né? Aí acaba ficando complicado o uso do dia a dia. O próximo que, que eu vou falar aqui para vocês, cavalo de Troia, o famoso Trojan Horse, né? Como o próprio nome diz, né? Como diz o próprio nome, ele se mantém oculto em outros arquivos, como músicas, mensagens de e-mail, downloads de websites maliciosos, sempre com anúncios atrativos. Quando executados, além da função original do arquivo, eles se instalam no microcomputador para roubar dados. Sabe aquele programinha pirata que você tem no computador ou aquele aplicativo pirata que você tem no celular? Tem grandes chances de ele ser um cavalo de Troia. Está roubando as suas informações para ser usado em outro lugar. Tá? Então, toma bastante cuidado quando você fizer uso do seu equipamento, instalar programas que não sejam legalizados. Tá? Todo mundo hoje em dia já fez pelo menos o teste uma vez, usou pelo menos uma vez um programa pirata para ver como é que funciona, por curiosidade, por exemplo, ou então porque não tem dinheiro para pagar a licença do software, ou então porque não tem dinheiro para pagar a compra do aplicativo lá nas lojas dos celulares e coisa e tal. É compreensível, só que isso pode ser muito sério, porque ele vai roubar os seus dados, principalmente. Evitem o máximo que vocês puderem de usar software pirata. Se você usar o software pirata, pode ter a grande chance, tem a grande chance de você contrair um vírus que vai afetar e roubar os seus dados, roubar as suas fotos, roubar a sua senha da conta. Ele vai capturar a informação e vai guardar e mandar para outra pessoa que foi a responsável pela criação desse malware, tá? Então toma bastante cuidado na hora de você usar no dia a dia. Não estou falando que não pode ficar usando, tá? Mas não é uma boa ideia, né? Sem contar que o software legalizado é sempre a melhor opção. Você tem suporte para o software, você consegue entrar em contato com a loja, fazer uma reclamação se for preciso, fazer um elogio com todo motivo, total razão, porque afinal de contas você pagou para usar aquela aplicação, aquele recurso em específico. Se você não pagou, se ele der problema, não tem o que fazer, tá? Toma bastante cuidado. O outro malware que nós vamos falar aqui é o adware, tá? O adware, ele, entre aspas, é inofensivo, tá? Presente no navegador, executa uma grande quantidade de anúncios sem a permissão do usuário, normalmente em formato de pop-ups, abre um monte de janelinha no seu celular ou no seu computador. Ele analisa o histórico de navegação do navegador e apresenta publicidades relacionadas ao conteúdo encontrado. Então, sabe quando você está usando o computador ou o celular e aparece um monte de propaganda no seu dispositivo? Provavelmente 99% de certeza que é um adware que tem no seu computador. É um malware que vai acabar mostrando propaganda. Tem uma finalidade, obviamente. Esses malwares do tipo adware, eles foram criados com uma finalidade, obviamente. Quanto mais propagandas aparecerem no seu computador, mais dinheiro aquele que é dono do adware, né, que é aquele que é o criador do adware, vai ter na sua conta de anunciantes, porque ele vai gerar propaganda para você ver sem você perceber, você vai ficar irritado, né? E aí ele vai acabar ganhando dinheiro porque abriu a propaganda no seu computador e vai executar a propaganda. Hoje em dia tem muita coisa que acontece desse jeito. Então, se por acaso tiver propaganda no seu computador, provavelmente é o adware. Uma vírgula, um detalhe importante. Propaganda dos vídeos de sites especializados em vídeo
como por exemplo o YouTube, não é vírus, tá? Aí é uma questão de negociação do YouTube com os YouTubers para poder eles ganharem dinheiro, tá? Outro vírus aqui, spyware. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. É um programa que monitora as atividades do usuário e envia as informações coletadas para outra pessoa ou entidade externa para uso malicioso de suas informações bancárias, arquivos pessoais e o registro das atividades do usuário na internet. Como o próprio nome já diz, spy, vem do inglês espião, tá? Então, ó, uma imagem ilustrativa aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, ele vai monitorar tudo que você está fazendo, todas as informações que você digitou, todas as informações que você acessou na internet, vai monitorar e vai guardar essa informação e vai passar para alguém, para o desenvolvedor, né, do malware. E aí essas informações podem ser usadas contra você, tá? Bem provável que seja. Temos ainda o keylogger. O keylogger, ele monitora, né, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Ele foi criado basicamente para isso, tá? Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um website específico de comércio eletrônico ou de internet banking. Então, não é que ele vai capturar toda a informação. Ah, eu vou digitar um texto aqui e vai capturar tudo no keylogger. Não. É só em páginas da web específico, páginas de lojas virtuais, por exemplo, quando você for digitar, quando for solicitado o número do seu cartão de crédito, aí onde vai pegar o keylogger vai ser ativado e vai capturar as informações que você digitar ali dentro daquele conteúdo, tá? Ele é bem específico para isso, então ele é um pouco perigoso. Ele é mais perigoso que o spyware, né? Que monitora só as suas ações, o conteúdo que você visualiza. O screen logger, ele é similar ao keylogger, né? Só que ao invés de capturar apenas o teclado, ele é capaz de armazenar a posição do cursor do mouse, né? A setinha do mouse que você fica navegando e clicando, e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. É bastante utilizado para capturar as telas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em websites de internet banking. Então, o Screen Logger ele foi criado há muitos anos atrás para capturar as informações da pessoa que tem esse Screen Logger. Cara, é para roubar informação, tá? Todos eles é para roubar informação. Nós temos ainda o backdoor. O backdoor é um termo bem diferente. Muitos malwares utilizam esses programas para acesso remoto a redes e sistemas infectados, explorando falhas, né, falhas críticas e programas desatualizados como o firewall, que é o que bloqueia o acesso remoto, para abrir as portas do roteador. Dessa forma, crackers poderão invadir o microcomputador para roubar dados ou instalar outros malwares. Então, o backdoor, ele é um malware que permite o acesso remoto através da internet para outras pessoas utilizarem o seu computador, os recursos que você tem. E ainda instalar outros malwares, outros backdoors, outros spywares, outros keyloggers, várias outras coisas diferentes, tá? Então, na hora que você estiver usando o computador, ele vai analisar tudo que você tem e vai instalar novos recursos, tá? E nós vamos falar também aqui, ó, uma coisa bem legal, né, que tem que ser visto, tá? Tem que prestar bastante atenção, que são esses três termos, tá? É a mesma coisa, são as mesmas coisas, mas são falados de forma diferente. Bots, botnet e robot são três formatos de malwares que significam a mesma coisa, tá? Um dos malwares menos conhecidos, quase ninguém conhece esse malware, tá? Sendo um programa capaz de se comunicar remotamente com os invasores, parecendo um robô programado para efetuar tarefas em seu computador, como o roubo de dados, além de ser um meio de transmissão de mensagens perigosas para outros usuários na internet. Esse cara aqui, esse malware aqui, ele é bem complexo, bem complicado. Por quê? Porque quando existe um bot dentro do nosso computador,
ele vai literalmente tomar acesso, tomar a propriedade do seu computador e vai te executar programas automaticamente dentro do seu computador. Você nem percebe. Simplesmente percebe que o computador está mais lento e pronto, acabou. É isso que você percebe na hora que tem um bot ou um robot ou um botnet no seu computador. E ele vai fazer diversas outras tarefas sem que você nem saiba o que está acontecendo, tá? Então, esse é um vírus que você não percebe com tanta facilidade, você quase não sabe se o seu computador tem ou não um botnet, ou um bot, né? Mas se ele tiver, você vai perceber com o passar do tempo, porque ele vai diminuindo o desempenho do seu computador de forma bem gradativa, tá? E é um software que é chato pra caramba, né? E pode ser perigoso também, porque o bot pode ser programado para você fazer invasões, para o seu computador invadir recursos que são de segurança privada, para roubar dados de outras pessoas. Então, é um veículo, é como se fosse literalmente transformar o seu computador em um zumbi, tá ligado? Que ele vai fazer ações que você não está nem consciente que o seu computador está fazendo, tá? E tem esse último aqui, ó, ransomware. Esse último aqui, ele é um dos mais perigosos, tá? E um dos mais complicados de lidar. Por quê? Quando infectam o microcomputador, esses programas criptografam todo ou parte do disco rígido e os criminosos exigem da vítima um resgate dos dados. Então, é um vírus extremamente complexo esse daqui, bem perigoso, né? É um malware bem embaçadinho de você lidar, porque afinal de contas ele vai literalmente colocar senha, criptografia, vai bloquear tudo que tem no seu computador, você não vai ter mais acesso a isso e você ainda é obrigado a pagar resgate, é tipo um vírus sequestrador, tá? No seu computador você vai ter que pagar um resgate para poder ter acesso de volta aos seus arquivos, tá? Só que na cabeça de vocês aí deve estar aparecendo assim: ah, esses hackers, viu? Pelo amor de Deus, só fazem coisa que não presta. Mas vamos deixar bem claro uma coisa agora, neste exato momento. Muita gente confunde o nome hacker, tá? O hacker não é um cara ruim, não é um cara malvado, não é um cara que vai criar um vírus para mandar para você, não é isso, tá? O hacker normalmente são jovens e estudantes, programadores, habilidosos, que conseguem obter soluções que irão além dos limites do funcionamento normal de dispositivos, programas e redes de computadores. Suas motivações são as mais variadas possíveis. Aqui ficou errado. Suas motivações são as mais variadas. Vão de vaidade, porque eu posso fazer, a necessidade profissional. Eu preciso fazer para deixar isso aqui, né, bem organizado e evitar qualquer tipo de invasão. Contribuem para a comunidade comum com projetos inovadores, como, por exemplo, o Linux, programação C e entre vários outros conteúdos. Portanto, os hackers são do bem, são pessoas do bem. Eles não fazem por maldade para roubar dados, para capturar coisas que você tem. Mas aqueles que utilizam o seu conhecimento para o mal são os crackers. Esse é o termo para os caras que mandam vírus, te infectam com vírus, que criam softwares maliciosos, que roubam informações. Eles são chamados de crackers, tá? Termo criado pelos hackers em protesto aos roubos, vandalismos virtuais praticados por estes indivíduos. São vários tipos: crackers de criptografia, de software e desenvolvedores de malwares. Então não é só um tipo de cracker que existe também, tá? Tem diversos tipos. São diversos tipos de categorias, né, de pessoas que invadem aí o sistema, tá? Então não confundam um hacker, que é um cara que tem alto nível de conhecimento, sabe explorar todas as inseguranças que um sistema poderia ter e, com base nesse estudo, com base nessa análise, te aponta uma direção para ficar seguro. Já os crackers fazem a mesma coisa, são pessoas de altíssimo conhecimento,
que manjam pra caramba de muita coisa, de tecnologia, de programação, de rede de computadores, como que funciona um sistema de proteção, só que eles usam essas informações para roubar dados, para invadir sistemas. Então, são dois termos diferentes, são o mesmo tipo de pessoa, o mesmo nível de conhecimento, só que os hackers usam essas informações para o bem, né, para ajudar a proteger melhor as informações, e os crackers usam para o mal, que é para roubar essas informações. Tá? Não confundam mais, por favor. Tá? Eles podem se tornar hackers também, que são pessoas de altíssimo conhecimento de tecnologia. Mais dicas para manter a segurança. Para manter seu microcomputador seguro da ação dos softwares maliciosos, existem várias medidas que você precisa adotar. Uma delas é manter os programas instalados com as versões mais recentes e com todas as atualizações disponíveis aplicadas, principalmente o firewall do Windows 10. E usar programas anti-malware, além de sempre acessar websites confiáveis. Não vai acessar qualquer website, né? Entra só naqueles que você já conhece, que tem algum nível de credibilidade. Não abrir e-mails de desconhecidos. Se você receber um e-mail de uma pessoa desconhecida falando lá que você está com dívida num banco que você nem tem conta, por exemplo, não abra o e-mail, não baixe o arquivo que eles mandam para vocês. E evitar, né, anúncios e websites suspeitos, tá? Um website que é bem suspeito aí, tem um monte de websites suspeitos, né? Principalmente aqueles websites que propagam pornografia, tá? Tem que tomar bastante cuidado e evitar ao máximo possível acessar esse tipo de conteúdo, porque ele com certeza tem muitos vírus, tem muitos malwares lá dentro, e se você não tomar cuidado, você vai ser contaminado por um malware e vai acabar aí, pode acabar contaminado por um ransomware, por exemplo, e aí sequestra suas informações, o seu dispositivo para de funcionar. São várias coisas que podem acontecer que a gente acabou de ver nos slides anteriores. A melhor forma, mais simples, na verdade, né, para você manter a sua segurança, é você ter um antivírus instalado no seu computador, no seu celular também. Existe antivírus para computador, existe antivírus para celular. São coisas diferentes, são softwares diferentes, tá? Então, após conhecer todos esses tipos de ameaças virtuais, além de se ter uma conduta correta em relação ao uso da internet, é altamente recomendável a instalação de um programa antivírus. Tem várias opções, tá? Então, é importante que você tenha um antivírus no seu computador, extremamente importante, principalmente se você é um usuário ainda inexperiente. O usuário inexperiente, às vezes, clica em algum lugar e não sabe nem onde clicou e pode acabar sendo contaminado por um vírus. Então, se você é um usuário ainda inexperiente, né? O que eu quero dizer inexperiente não usa com tanta frequência, não tem altos níveis de estudo, não procurou saber sobre segurança da informação de forma mais profunda. Isso aqui é só uma coisa bem superficial que eu estou falando para vocês. Tá? Tem muitos detalhes bem mais profundos que vocês não têm nem noção da seriedade que é proteger um conteúdo do seu computador. Tá? E existem as opções pagas e gratuitas dos antivírus que vão te ajudar, né, a se proteger um pouco melhor aí quando você acessa a internet. Tá? Nós temos aqui os antivírus gratuitos primeiro, tá? Coloquei aqui os gratuitos primeiro. Tem esse aqui, 360 Total Security. É um antivírus, né, bem avaliado. Ele tem certa relevância no mercado de antivírus e ele é de graça, você não precisa pagar nada por ele, tá? Tem o Avira antivírus, tem o AVG, também é outro software, tá? Tem o Avast, é o mais popular de todos, muita gente usa o Avast, e tem o Windows Defender, que é um sistema integrado da Microsoft. Pode ser que ele funcione bem, pode ser que não funcione bem, tá? Todos os antivírus gratuitos, eles funcionam da seguinte forma. Quando você está navegando na internet, ele não consegue analisar o que você está navegando. Mas se por acaso alguma coisa for baixada ou tentar baixar da internet, o antivírus gratuito ele vai monitorar isso que você baixou e vai falar assim, opa, não, esse não pode. Isso aqui com certeza é um vírus. E vai apagar o arquivo do seu computador. Não vai permitir que você guarde esse arquivo no seu computador. Tá? Isso por configuração padrão do próprio antivírus.
Diferente dos pagos, tá? Os antivírus pagos, eles têm uma tecnologia chamada Internet Security, tá? Que é monitorar enquanto você navega na internet. Vai deixar provavelmente o seu computador um pouco mais lento, é normal, porque ele está analisando cada informação que tem dentro daquele website que você está tentando acessar. Então, você tem aí alguns exemplos. O McAfee, né, é um dos antivírus. Tem o E7 Node 32, é um antivírus muito bom, muito bem, né, usado. Tem o Symantec Norton. O Norton antivírus é um dos mais antigos antivírus que eu conheço. Foi o primeiro antivírus que eu usei quando eu estava estudando informática. Foi o primeiro que eu estudei mesmo. Ele é muito bom, tá? Mas ele é bem pesado também. Tem o Kaspersky, é um antivírus também. Obviamente, ele não foi criado no Brasil, né, pelo próprio nome em si, mas ele é muito funcional, dá para usar muito bem. Tem o Bitdefender Antivírus Plus, tem o Bitdefender gratuito e tem o Bitdefender Plus, que é o pago. Ele é muito, muito bom também. E o F-Secure, né, que é um outro antivírus que a gente tem aí pago, que vai te dar maior segurança na hora de você navegar na internet. Então, esses antivírus pagos que eu mostrei aqui para vocês, são antivírus específicos que você vai pagar pela licença dele, sim, vai pagar pela licença dele, e ele vai te dar mais segurança do que simplesmente esperar o vírus baixar da internet, chegar no seu computador e apagar do seu computador. Tá? Então, são técnicas muito boas para você manter a sua segurança. Tá? Já já eu vou colocar lá no Classroom a atividade a respeito dessa aula. Tá? Ainda não tem a atividade dessa aula. Tem lá uma atividade de aula 4, mas era para o método presencial, que é diferente do que a gente está vivenciando agora. Tá? Então, eu vou mudar as atividades e vou colocar atividade a respeito desse assunto lá para vocês. Não vai ser agora, tá? Mas até o final do dia, provavelmente já vou colocar lá. Fiquem atentos para vocês poderem fazer a atividade certinho. Beleza? Então, o que a gente viu hoje foi basicamente sobre como se proteger de ataques, ameaças e proteger as informações que a gente tem no nosso computador, no nosso celular, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre outro assunto, obviamente, e aí eu vou deixar tudo separadinho para vocês.